Oi, aqui é o professor Fernando e a aula de agora é sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é um assunto que está bem batido, por assim dizer, na cultura pop. A gente vai encontrar referência a elas nos livros, videogames, filmes, enfim, o que mais não falta é assunto sobre a Segunda Guerra Mundial. Claro que a gente vai pegar e dar uma olhadinha, assim, explicando o passo a passo da guerra, né? Mas o objetivo dessa aula mais é entender como que a guerra funcionou, né? Para mim, o mais interessante é como que ela termina, e entender um pouquinho o papel de cada país, assim, durante o desenrolar da Segunda Guerra Mundial. Porque se a gente olhar pelos Estados Unidos, parece que os Estados Unidos vai ser o grande vencedor da Guerra Mundial, isso de acordo com os videogames, né? Parece que o cara entrou sozinho lá medalha de honra, lá, destruiu todo mundo e voltou o grande Estados Unidos, grande herói do mundo, para casa vitorioso. Como a gente sempre gosta de começar aqui, vamos dar só uma recapitulada no que está acontecendo no mundo. Começando pelos Estados Unidos. Antes da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ele é a última nação assim vitoriosa, por assim dizer, da Primeira Guerra. Então ele vai voltar para casa com um bom dinheiro em forma de crédito dos países que ele está ajudando na reconstrução. Lembre-se, ele entrou no último ano da guerra e declarou, por assim dizer, que aquele lado que ele escolheu vai ser o vitorioso. E aí volta para casa. Todo esse dinheiro vai acabar sendo muito bem investido nos anos 20, vai ser uma boa injeção na economia e vai fazer com que a galera vá com o consumo à loucura. Tanto que em 1929 vai ter a crise de superprodução da Bolsa. O crash da Bolsa de 1929. E essa crise de 1929 faz com que os Estados Unidos, na década de 30, saia do cenário mundial. 60% das empresas fecharam, então ele precisa ficar ali resguardadinho dentro de casa, tentando melhorar a sua produção industrial. E por isso ele fecha os olhos para o que está acontecendo na Europa, dizendo não é problema meu. Indo para a Europa, a gente vai ver ali que a gente vai ter uma ascensão dos regimes totalitaristas, né? Já falamos também nisso em outras aulas. Na Itália, a gente vai ter o Mussolini ali centralizando o poder na sua mão, canalizando as frustrações do povo do povo italiano desde a Primeira Guerra Mundial. Lembrando que eles não ganharam colônias que prometeram para eles quando teve a divisão ali no Tratado de Versalhes. Isso vai fazer com que a Itália mergulhe naquela crise que a gente já conversou. Já no território vizinho, a gente vai ter ali na Alemanha o fascismo rolando com o Adolf Hitler. A gente até gosta de brincar que o nazismo é uma forma de fascismo racista. E o Adolf Hitler aplica. E o mais engraçado é que parece que a comunidade europeia assim, não está muito preocupada assim, com a ascensão do Hitler e as coisas que ele está fazendo. Seguindo ainda, a gente vai ter no leste europeu a União Soviética, fazendo também uma ideia totalitarista ali com o Stalin, né? Vai aumentar o poder do Estado, vai criar siderúrgicas, vai acabar incentivando o trabalho, controlando os meios de produção e, como todo bom, né, regime totalitarista, reprimindo os contrários ao governo, censurando os meios de comunicação, mas vai fazer com que a União Soviética dê uma alavancada, né, com a criação desse Partido Único Comunista e investindo bastante no exército. Não tô falando agora do Japão porque eu vou falar depois, tá? Mas eu gostaria que antes da gente abordar da guerra em si, vocês tenham essa ideia que a gente tem na verdade duas guerras, uma acontecendo lá na Ásia e outra acontecendo na Europa. Perfeito? Então, vamos começar para explicar por que eu gosto de trabalhar dessa maneira. Ok, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial iniciar, a gente vai ter a expansão territorial ali de quem estava interessado, né, já acontecendo. A gente vai ter ali em 1931 o Japão invadindo a Manchúria. Opa, tô falando do Oriente, que pertencia à China, né? E ninguém fez nada. Lá em 35, a Itália vai acabar invadindo a Etiópia. E em 37 vai acabar atacando a Albânia. E ninguém fez nada. Por fim, a Alemanha, né, ela vai anexar de volta a Renânia, que na real ela perdeu ali na Primeira Guerra Mundial,
Ela vai anexar a Áustria ao seu território e um pedaço da Tchecoslováquia. E ninguém faz nada. O engraçado ali que a gente vai ver lá, que os franceses, eles até abriram bastante a boca ali, né? Reclamaram bastante, né? Tipo, pô, não vai fazer nada a Inglaterra. A Inglaterra, né, sempre com aquela ideia diplomática dela de que conseguiria, através dessa negociação, resolver tudo, né? Tanto que eles vão pegar e chamar o Hitler para fazer uma conferência lá em Munique, e nessa conferência lá o Hitler declara que não vai voltar atrás. Que ele não vai devolver os territórios que ele anexou, que ele não vai dissolver os exércitos que ele fez, e o Reino Unido não vai fazer nada. E aí, obviamente, né, lá em 1939, a gente tem o início da guerra declaradamente acontecendo, tá? De um lado, então, a gente vai ter dois grupos ali. O grupo do eixo, que vai ser a Alemanha, a Itália e o Japão. Cadê a Áustria? Anexada à Alemanha. Do outro lado, a gente vai ter os aliados, que a gente vai ter ali a França e a Inglaterra, né, no caso, o Reino Unido. Posteriormente, vamos ter os Estados Unidos, e não bem do lado dos aliados, mas lutando contra a Alemanha, contra a galera do eixo, a gente vai ter a União Soviética, que a gente também aborda daqui a pouquinho como é que foi a participação dela, tá? Então vamos dar assim, ó, uma breve recapitulada assim, do que aconteceu ao longo dos anos, para a gente entender um pouquinho da guerra na Europa, tá? Então lembrando, começa em 35 com a invasão da Etiópia pela Itália, né? Em 38 a anexação da Áustria pela Alemanha. A gente vai ter ainda ali em 39 a guerra oficialmente começando com a invasão da Polônia pelos alemães. A gente também vai ter em 39 uma neutralidade dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele pegou e adotou uma postura dizendo que a guerra não era dele, ele não ia se meter nessa guerra, ele iria vender suprimentos, claro, para quem estivesse em guerra, mas ele não tomaria partido. Em 39, a gente vai ter um tratado de não agressão entre a União Soviética e a Alemanha. Por que isso? A União Soviética é alguém que tu não pode pegar e menosprezar. E a Alemanha estava fazendo suas anexações ali pelo seu lado. A União Soviética aproveitou para fazer as anexações dela ali, né, aumentando a União Soviética. E uma hora, inevitavelmente, as duas iam se fechar. Então, assinar esse acordo naquele momento foi o mais inteligente entre as duas nações. Por isso, a gente vai ter a União Soviética nesta etapa como uma aliada da Alemanha. Ok. E aí a Alemanha ruxa para cima das suas inimigas, a França e a Grã-Bretanha. A gente vai ver que a Alemanha ela tem grandes vitórias, né, na campanha na África lá. Vai ruxar para cima da França muito facilmente, por assim dizer. O exército francês não estava pronto para enfrentar os alemães. A França vai se encolher lá pro sul e vai formar uma república fantoche, assim, que é a República de Vichy. É um estado francês, continua, por assim dizer, com o nome de França Livre, mas na verdade não tem capacidade para fazer nada. Enquanto isso, os franceses que sobraram ali dentro da Alemanha, né, eles vão receber ali ordens dessa França Livre, principalmente a do Charles de Gaulle, que vai ser até futuramente o presidente da França, e vão iniciar uma atividade assim bem de contra-inteligência, de espionagem, fazendo atentados terroristas assim contra os alemães, né? Explodindo rotas de suprimento, roubando dossiês, bem trabalho de espião mesmo ali. E essa galera da França que lutou mesmo contra os alemães e quem fez a resistência na França, porque o exército, infelizmente, né, vai acabar falecendo rapidamente. Ok, vendo que a França estava caída, a Inglaterra, principalmente, né, a Grã-Bretanha, começa a pegar e retornar para casa para pegar e defender o seu território. Por que eu falo a Inglaterra? Porque a Inglaterra é a pilheira, é a que comanda, né, o Reino Unido. Mas lembre-se que a gente vai ter ali participação dos outros países que também fazem parte do Reino Unido. Tem até indiano lutando na Segunda Guerra Mundial. E a Inglaterra vai retornar para casa para defender o seu território. Porque agora a Alemanha ela concentra seu ataque em cima da Inglaterra. É muito doido isso aí, porque a Alemanha até em 1940, depois de neutralizar a França, ela vai conseguir bombardear Londres. Pô, coração da Inglaterra. Cara,
Os bombardeios ali em Londres foram vários dias, e esse é um momento da Segunda Guerra Mundial onde a galera acreditava que a Alemanha ia ganhar. Parece que a vitória alemã nesse momento era inevitável. Ok, você tem dois inimigos de joelho, a França e a Inglaterra. O que você faz? Você executa os dois? Não! Você rusha pra cima da União Soviética. É o que você acabou de ouvir. A Alemanha desloca todo o seu contingente para a União Soviética e inicia a tal da Operação Barbarossa. No kit de historiador Starter Pack, a galera gosta de dizer que foi o inverno russo que acabou com a Alemanha. Claro, né, os russos sabem tirar proveito do seu inverno, mas não foi só o inverno russo. A gente vai ver ali que os russos, eles trabalham de maneira inteligente, ali, não enfrentando quando não precisa enfrentar as tropas alemãs, minando suas rotas de suprimento e comendo pelas beiradas do exército alemão à medida que ele entra em território soviético. Como eles estão comendo pelas beiradas, a luta chega até Stalingrado, né, até o coração, por assim dizer, da União Soviética. E a partir daí, eles começam a ter uma série de vitórias, fazendo com que os alemães retornem para casa. Em 1942, a União Soviética vai começar a marchar lentamente para cima da Alemanha. Tá, estamos em 42 e nada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tá naquele vou, não vou, né? Nessa altura ele já tá numa guerra com o Japão. A gente vai ver ali que em 1943 os americanos acabam invadindo a Itália e somente em 44 é que eles vão para cima da Alemanha. Então quem é que está pegando e segurando a Alemanha desde o início da guerra? A França, que se quebrou primeiro, a Grã-Bretanha e principalmente a União Soviética. Então os americanos vão entrar de novo no final da guerra. Claro que ainda tinha bastante alemão para derrotar, né? Mas tenho em mente que não foi uma grande vitória dos americanos. Ok, somente lá a gente vai ter em 45 a Alemanha não conseguindo suportar o ataque da União Soviética de um lado e os Estados Unidos de outro. E finalmente é declarado o fim da guerra na Europa. Como que termina a guerra? A guerra vai terminar com a Europa dividida em dois. Lembrando, eu falei ali que os alemães estavam sendo invadidos por um lado pela União Soviética e por outro lado pelas forças dos aliados. Aonde era território soviético, acabou se unindo ao socialismo, ou seja, eles implantaram a sua forma de governo e expandiram a sua influência socialista para aqueles territórios. Enquanto os lados que foram libertados, por assim dizer, libertos pelo capitalismo, eles vão ser capitalistas. Termina então a Segunda Guerra Mundial com duas zonas de influência, por assim dizer, na Alemanha. De um lado, a gente vai ter o socialismo, comandado pela União Soviética, e do outro lado a gente vai ter o capitalismo, que vai ser três nações, na verdade. Vai ter uma área de influência americana, uma área de influência inglesa e uma área de influência francesa. Mas eles decidem ali fazer uma república, né, capitalista, e no outro lado vamos ter ali, né, uma república socialista, certo? Termina então com duas Alemanhas. E agora, vamos dar uma olhada no Japão. Conforme a gente já tinha conversado antes, em 31 a gente vai ter a invasão da Manchúria pelo Japão. A Manchúria pertencia à China. Em 1936, a gente vai ter ali o pacto anticomunista entre o Japão e a Alemanha. Então a Alemanha declara o seu apoio ao Japão publicamente. Em 1937 a gente vai ter a invasão da China, de vez ali pelo Japão. Cabe a gente pegar e dar uma pausa agora para lembrar como é que foi a atuação japonesa na Segunda Guerra Mundial. A gente tem uma ideia daquela ideia de samurai, honra, respeito. Cara, o Japão foi muito cretino na Segunda Guerra Mundial. Né? Estuprou mulheres, limpou vilas. Quando eu tô dizendo limpar vilas é matar todos os homens, tá? Deixar só as mulheres. Fez competição ali, os generais ali de quem decapitava mais gente. Tão achando que eu tô exagerando? Bota no Google aí, né? Segunda Guerra Mundial, fotos Japão, algo assim. Japão, China, Segunda Guerra Mundial. Talvez precisem pesquisar em inglês ali, mas vocês vão ver fotos ali bem bizarras, né, que os seus superiores ali ordenavam que tirassem das execuções de civis que eles faziam.
Claro, não era todo o exército, mas acontecia. É muito engraçado isso aí, que a gente vai ter um templo ali que foi levantado no Japão em memória lá dos mortos na Segunda Guerra Mundial. O imperador, ele pegou e participou da abertura do templo, porque era obrigação dele, e quando questionado, né, por que ele nunca mais voltou no templo, ele respondeu que tem lá uma parte ali do templo dedicada a esses caras aí que mancharam o nome do Japão na Segunda Guerra Mundial, e que por isso ele não ia voltar. Achei bem legal da parte do imperador. Mas, retornando, a gente vai ter uma investida ali japonesa contra os soviéticos, né, e uma derrota lá em 1939. A gente vai ter, né, nessa época, lembrando a neutralidade dos Estados Unidos. Em 1941, ocorre um pacto de não agressão entre os soviéticos e os japoneses, né, isso lá por abril. E lá em 1941 também a gente vai ter o ataque a Pearl Harbor dos japoneses. O que é esse ataque a Pearl Harbor? O ataque a Pearl Harbor foi um ataque que aconteceu lá no Havaí, que é território americano. Tem as teorias da conspiração ali dizendo que os americanos sabiam. Eu não vou abordar isso aí, né? Mas o fato é que depois dessa explosão desses porta-aviões lá em Pearl Harbor, os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial contra o Japão. Lembrando que mais tarde ele vai entrar na guerra contra a Alemanha e a Itália. Ok. Então a declaração de guerra faz com que os americanos entrem numa guerra que é lenta, meu povo. Mas é lenta. É declarada assim uma guerra que vai sendo conquistada ilha a ilha, centímetro a centímetro de todos aqueles territórios ocupados por japoneses. Isso faz com que a guerra se arraste muito. É complicado porque o japonês ele tem sangue nos olhos, o japonês é desgraçado, né? Tu tem que pegar lá, tem um bunker lá de japonês, tu chuta uma pedra, sai um japonês de baixo ali com uma faca lá pra te atacar, mesmo se o cara não tiver munição. O japonês não se rende. E a guerra precisava acabar rápido. Por que ela precisava acabar rápido? Porque lá na Europa a guerra já tinha acabado. E aí a União Soviética começa a marchar devagarinho pro Oriente. Lembre-se o que aconteceu com a Alemanha. Os americanos não queriam que o mesmo acontecesse com o Japão. Eles não vão conseguir, né, que o mesmo aconteça com a China, tanto que a China vai acabar tendo uma... Acho que vou ter uma aula ali para falar sobre o socialismo chinês e o apoio que eles receberam dos soviéticos. Mas o Japão precisava declarar a rendição rapidamente. E aí chega aquele momento, que vocês já devem ter ouvido falar, que os Estados Unidos lança 2 bombas atômicas sobre o Japão. A gente vai ter ali uma bomba atômica lançada na cidade de Hiroshima e outra soltada na cidade de Nagasaki. É a única vez que a gente vai ter uma bomba nuclear sendo lançada sobre civis em uma guerra. E aí chega aquele momento que cabe a gente discutir assim, por que os americanos fizeram do jeito que fizeram? Que fizeram porque queriam terminar a guerra rápido, a gente já entendeu. Mas eles queriam também mandar uma mensagem para os seus inimigos. Que mensagem era essa? A mensagem era, nós somos fodões. Essa mensagem era destinada principalmente para a União Soviética. Por que isso? Cara, o que eles fizeram foi muito cretino. Pô, lançar a bomba sobre uma cidade praticamente de civis. Não era nem um alvo importante militar. A gente vai ter ali, obviamente, né, um destacamento militar, mas quando eles foram lançar a bomba, eles pegaram e lançaram com um avião. A galera nem tinha entendido que se tratava de um ataque, tanto que eles se esconderam nos bunkers, mas depois saíram pra rua pra ver o que diabos aquele avião tá fazendo lá em cima. E a gente vai ter uma bomba atômica com todas as consequências de uma bomba atômica sendo lançada sobre civis. Quando eu tô falando, primeiro, né, da escolha da bomba não explodir no solo. Como assim? Lembre-se, né, quando tem filme, aquelas explosões, né, pro chão. Qual é a ideia de ir pro chão? A ideia de ir pro chão é que para que o impacto não te derrube, certo? Porque a gente vai ter uma onda de choque da bomba, que se estiver em pé o impacto vai ser maior, até pelos destroços que vão em ti. Só que a bomba ela foi calculada para explodir certinho enquanto ela estivesse no ar, para ter um aproveitamento total da explosão. Como se já não bastasse toda a onda de choque da explosão, a gente vai ter também a radiação. Os americanos juram, né? A gente não tinha ideia, né, do que ia acontecer, né? Meu Deus, radiação, nunca foi usado contra civis antes. Mas lembre-se que a Mary Curie já tinha morrido no laboratório lá de
de exposição à radiação. Então a gente vai ver ali até no projeto Manhattan ali muita discussão a respeito disso. Então eles não podem fechar os olhos e dizer que eles não sabiam o que aconteceria com respeito à radiação. Mas mesmo assim, os Estados Unidos fez o que fez, a justificativa era encerrar logo com a guerra, e foi uma cretinagem. A única diferença que eu gostaria de colocar aqui é que os Estados Unidos ele ajudou muito na reconstrução do Japão para que não acontecesse com o Japão o mesmo que aconteceu com a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Tanto que a gente vai ter uma certa aliança, né, até hoje entre os Estados Unidos e o Japão, porque o Japão foi bem reconstruído pelos Estados Unidos. Até porque a gente vai entrar na época ali da Guerra Fria, essa luta entre socialismo e capitalismo. Então os Estados Unidos ele aproveita para fazer o Japão virar uma vitrine, né, no cenário mundial. Olha só o que o capitalismo é capaz de fazer. Tá, meu povo? Para finalizar então a Segunda Guerra Mundial, eu gostaria apenas de destacar os seguintes pontos, né? Claro, tem o Holocausto, tem milhões de pessoas que morrem, né? Do Holocausto a gente já falou ali na aula sobre o Hitler. Depois da Segunda Guerra Mundial a gente vai ter um movimento sionista se valendo do Holocausto, pedindo pela criação do Estado de Israel, né? A formação de um Estado judeu, coisa que até os Estados Unidos e a União Soviética vão concordar de fazer. Já estou falando um tempinho dos Estados Unidos e União Soviética, mas teve até encontros, conferências ali sobre Estados Unidos e União Soviética para decidir o que ia acontecer com a Alemanha e já dando uma dica assim do que ia acontecer com o restante do mundo. A gente vai ter a ascensão de duas potências após a Segunda Guerra Mundial. De um lado, os Estados Unidos como uma potência, né, capitalista, né, declarando, por assim dizer, uma guerra, né, contra o bloco socialista. Esse bloco socialista ele vai ser liderado pela União Soviética e inicia agora uma disputa no cenário mundial, uma disputa pela liderança do cenário mundial entre capitalistas e socialistas. Já deu para entender o motivo. Tá, povo? Deixo aqui até de sugestão para vocês ali. Tem um post legal ali no site ali falando sobre a Segunda Guerra Mundial. E uma imagem ali no finzinho do post, que é a Segunda Guerra Mundial narrada pelo Facebook. Eu me mijo de rir com aquele negócio, é bem engraçado. É como se fosse cada país, assim, um perfil, e eles ficam fazendo uma treta ali de Facebook, né? Discutindo entre si. Vejam, é muito bom para vocês entenderem o desenrolar da guerra. É bem engraçado. Tá, povo? Era isso. Dúvidas ali embaixo. Muito obrigado.